O que você está prestes a ver fará você pensar duas vezes antes de chegar muito perto dos insetos. Parece macio e inofensivo, como uma pequena bola de pelo, mas se uma pessoa toca, a dor é tão intensa que alguns dizem que parece uma faca quente, cortando profundamente a pele. Esta é a lagarta pus, a lagarta mais venenosa do planeta. É encontrada em partes dos Estados Unidos, principalmente no sul, agarrada a carvalhos e olmos, esperando que um humano azarado esbarre nela. O veneno não é injetado por presas ou ferrões, mas por espinhos ocos escondidos sob sua pelagem espessa. No momento em que perfuram a pele, o veneno se espalha rapidamente. Uma dor ardente e latejante irrompe quase imediatamente, irradiando para fora como fogo. Em minutos, o local da picada fica vermelho e inchado. A dor não fica em um ponto. Ela dispara pelo membro, às vezes atingindo o peito, desencadeando náusea, tontura e dificuldade para respirar. Algumas vítimas relataram sentir como se seus ossos estivessem quebrando por dentro. E a pior parte, pode durar 12 horas ou mais. Algumas pessoas acabaram no hospital, mal conseguindo se mover devido à dor implacável. Ao contrário de uma picada de vespa ou abelha, o veneno da lagarta pus não ataca apenas a pele. Ele penetra no sistema nervoso, criando ondas de queimação e cólicas que podem se espalhar por todo o corpo. Mesmo depois que a dor desaparece, o veneno deixa marcas vermelhas profundas que podem permanecer por dias. Se várias lagartas picarem uma pessoa, a reação pode se tornar fatal. O inchaço pode se tornar grave, dificultando a respiração. Em casos raros, as pessoas entraram em choque. Uma única picada de uma formiga de fogo é desagradável, mas quando elas atacam, elas não vêm sozinhas. Essas pequenas invasoras marrom-avermelhadas atacam em segundos, prendendo-se à pele com suas mandíbulas antes de liberar o veneno através de seus ferrões. A dor é aguda, como um choque repentino de fogo, mas não para por aí. Uma sensação de queimação se espalha, seguida por bolhas cheias de pus e coceira, que podem durar semanas. As formigas de fogo não são apenas agressivas, elas são implacáveis. Se uma pica, dezenas de outras a seguirão, injetando veneno que causa uma reação ardente e latejante. O veneno contém alcaloides que destroem células e criam inflamação intensa. Para a maioria das pessoas, a queimação desaparece em coceira profunda, mas para algumas, a reação é muito pior. Respostas alérgicas graves podem causar inchaço na garganta e dificuldade para respirar, tornando múltiplas picadas perigosas. As formigas de fogo até causaram cegueira temporária quando atacaram o rosto. Seu veneno irrita os olhos a ponto de fechá-los completamente. Sua velocidade e números absolutos os tornam uma ameaça real, especialmente no sul dos Ilhas Naua, onde se espalharam rapidamente. Ao contrário de outros insetos que picam, eles não apenas picam e voam para longe, eles continuam atacando. Tem quase 2 centímetros de comprimento. Suas asas zumbem como uma pequena máquina, e seu veneno é tão tóxico que pode destruir tecidos. A vespa gigante asiática, muitas vezes chamada de vespa assassina, é uma verdadeira gigante no mundo dos insetos que picam. Uma única picada é muito pior do que qualquer vespa ou abelha, mas o perigo real está nas propriedades únicas de seu veneno. Ao contrário da maioria dos insetos que picam, o veneno desta vespa contém citotoxinas, compostos que quebram células musculares e da pele, às vezes deixando feridas profundas. A dor é instantânea e brutal, espalhando-se como uma queimadura abrasadora. O local da picada incha rapidamente e, em alguns casos, pode ficar enegrecido devido a danos nos tecidos. Se uma pessoa for picada várias vezes, o veneno pode causar toxicidade sistêmica, levando à falência de órgãos. Mesmo aqueles que sobrevivem a várias picadas descrevem a dor como inesquecível, mas o que torna esta vespa ainda mais assustadora é sua agressividade. Ela não apenas se defende, ela caça ativamente. Enxames dessas vespas dizimam colônias de abelhas, destruindo milhares de abelhas em poucas horas. Essas vespas foram até mesmo responsáveis por fatalidades humanas no Japão e na China, onde seus números são mais altos. Para alguém azarado o suficiente para ser picado repetidamente, o veneno pode sobrecarregar o corpo, causando choque, insuficiência renal ou até mesmo a morte. Mesmo uma única picada pode deixar uma dor profunda e persistente que dura dias. Escondida em cantos escuros, garagens e espaços silenciosos, a aranha viúva negra é muito mais perigosa do que seu pequeno tamanho sugere. Uma picada deste aracnídeo preto brilhante, marcado por sua icônica ampulheta vermelha, é quase imperceptível a princípio, apenas 2 pequenas perfurações. Mas em minutos, o veneno começa a trabalhar seu caminho através do sistema nervoso, causando estragos de dentro para fora. O veneno é embalado com latrotoxinas, que interrompem os sinais nervosos e causam contrações musculares incontroláveis. Primeiro, há uma dor surda no local da picada. Depois, ondas de dor em cólica, que se espalham pelo corpo. Os músculos do peito e do abdômen se contraem tanto que as pessoas lutam para respirar. Alguns descrevem a sensação como sendo espremido em um aperto de aço, enquanto outros a comparam a contrações intensas de parto que não param.
Suor, tontura e náusea se instalam, tornando até mesmo pequenos movimentos exaustivos. Nos piores casos, a pressão arterial sobe perigosamente, o batimento cardíaco fica irregular e a paralisia pode se instalar. Sem tratamento, os efeitos do veneno podem durar dias e, embora as mortes sejam raras, não são impossíveis, especialmente para idosos ou pessoas com sistema imunológico enfraquecido. No entanto, por mais venenosa que seja a viúva negra, sua picada não apodrece a carne. Para isso, outra aranha assume a liderança. Há uma razão pela qual as aranhas reclusas marrons são temidas. Não porque elas são agressivas, mas porque quando elas picam, os resultados podem ser horríveis. Ao contrário da viúva negra, cujo veneno ataca o sistema nervoso, a reclusa marrom injeta um veneno necrótico que pode literalmente destruir a carne. A princípio, a picada pode parecer inofensiva, apenas uma pequena protuberância vermelha, pouco mais dolorosa do que uma picada de mosquito. Mas dentro de algumas horas, o dano real começa. O veneno contém enzimas que quebram o tecido e, em casos graves, a pele começa a morrer. Uma pequena ferida se transforma em uma ferida profunda e aberta, às vezes crescendo centímetros de largura. Se não for tratada, pode se espalhar ainda mais, criando uma cratera afundada e enegrecida, onde costumava haver pele saudável. Algumas picadas curam rapidamente com apenas cicatrizes leves, mas outras podem levar à desfiguração permanente. Em casos extremos, o veneno se espalha além da picada, causando febre, calafrios e danos aos órgãos. Embora a morte seja rara, infecções de feridas não tratadas podem se tornar mortais. Esta aranha pode ser pequena, mas sua picada pode deixar cicatrizes que duram a vida inteira. E, no entanto, nem mesmo o veneno da reclusa marrom se compara à agonia da picada do próximo inseto. Se a dor tivesse um sistema de classificação, a formiga-bala estaria no topo. Encontrada nas profundezas da floresta amazônica, essa formiga dá uma ferroada tão poderosa que é comparada a levar um tiro, ao contrário da maioria dos insetos que picam, cujo veneno desaparece após minutos ou horas. O veneno da formiga-bala prende o corpo na dor por um dia inteiro. No instante em que o ferrão perfura a pele, o veneno inunda os nervos, desencadeando uma sensação de queimação implacável. Não é uma ferroada aguda e rápida, é uma agonia profunda e latejante que aumenta em intensidade. A dor irradia por todo o membro, tornando quase impossível se mover. As vítimas descrevem sentir ondas de choques elétricos pulsando pelo corpo, como se seus músculos estivessem sendo dilacerados por dentro. E a pior parte, não há alívio. A dor dura de 12 a 24 horas, muitas vezes deixando as pessoas incapazes de andar, dormir ou mesmo funcionar. É tão grave que algumas tribos amazônicas usam formigas-bala em rituais de iniciação, forçando jovens guerreiros a suportar múltiplas picadas como um teste de força. Mesmo aqueles que só a sentem uma vez dizem que é a pior dor que já sentiram. Mas por mais insuportável que seja a picada da formiga-bala, há um inseto que alguns acreditam que pode ser ainda pior. Durante anos, a formiga-bala deteve o título de picada mais dolorosa do mundo. Então surgiram relatos sobre a vespa carrasca, e o debate começou. A picada de uma vespa poderia realmente ser pior do que a infame formiga-bala? A vespa carrasca não é tão conhecida, mas dizem que sua picada é ofuscante, ardente e impossível de ignorar. Ao contrário da dor profunda e latejante da formiga-bala, a vespa carrasca dá uma picada que parece afiada, abrasadora e implacável. O veneno ataca as terminações nervosas, enviando ondas de agonia pela área afetada. O inchaço se instala quase instantaneamente e a dor persiste por horas. Alguns afirmam que ela até causa danos aos tecidos, tornando-a mais do que apenas uma experiência dolorosa. É uma ferida que leva tempo para cicatrizar, embora menos pessoas tenham sido picadas pela vespa carrasca em comparação com a formiga-bala. Aqueles que descreveram um nível de dor tão intenso que os deixa em choque. O veredito ainda não foi dado sobre se é realmente pior, mas uma coisa é certa: ninguém que passou por isso quer passar por isso de novo. Espreitando nos cantos escuros das plantações de banana e florestas tropicais, a aranha errante brasileira não é uma aranha qualquer. É um dos aracnídeos mais venenosos do mundo. Ao contrário da maioria das aranhas que tecem teias e esperam por presas, esta caça, movendo-se rapidamente pelo chão da selva, atacando com velocidade e precisão. E se uma pessoa tiver o azar de ser picada, os efeitos podem ser muito piores do que apenas dor. O veneno é repleto de neurotoxinas que atacam o sistema nervoso, causando espasmos musculares incontroláveis, dor ardente e paralisia. Em minutos, o local da picada lateja intensamente, a dor irradiando pelo membro. O veneno causa uma condição conhecida como priapismo, que significa inchaço prolongado e doloroso em homens. Um efeito colateral que até levou a pesquisas médicas sobre possíveis tratamentos para disfunção erétil. Mas o perigo real surge quando o veneno se espalha ainda mais. À medida que se move pela corrente sanguínea, interrompe a respiração, aumenta a frequência cardíaca e, em casos graves, desliga órgãos vitais. Os idosos correm mais risco pois seus corpos lutam para combater os efeitos. Sem tratamento, uma picada dessa aranha pode ser fatal.
E embora exista um antídoto, a capacidade da aranha de se mover rápido, se esconder bem e liberar um dos venenos mais poderosos da natureza a torna uma criatura aterrorizante de se encontrar. Mas por mais mortal que seja, há outro inseto cuja picada não causa apenas dor, mas pode mudar o corpo de uma pessoa para sempre. À primeira vista, a mosca tsetse parece qualquer outro inseto comum, zumbindo nas paisagens úmidas da África. Mas essa pequena mosca carrega algo muito pior do que uma picada que coça. Ela espalha um parasita que lentamente toma conta do corpo, desligando-o pedaço por pedaço. Quando uma mosca tsetse pica, ela injeta tripanossomas, pequenos parasitas que entram na corrente sanguínea e começam a se multiplicar. Os primeiros sintomas parecem inofensivos o suficiente: febre, dores de cabeça, dores nas articulações, nada fora do comum. Mas conforme os parasitas se espalham, eles atacam o sistema nervoso central, levando a algo muito mais assustador: a doença do sono africana. Pessoas infectadas começam a se sentir constantemente exaustas, lutando para ficar acordadas durante o dia, enquanto sofrem de insônia à noite. Seu corpo fica cada vez mais fraco, conforme os parasitas invadem o cérebro, causando confusão, alucinações e uma perda gradual de controle sobre os movimentos. Nos estágios finais, as vítimas entram em coma profundo, seus corpos desligando completamente. Sem tratamento, a morte é quase certa. A mosca tsetse não apenas pica, ela transforma suas vítimas de dentro para fora, transformando-as em uma concha ambulante de exaustão e confusão. E a parte mais assustadora: não há vacina. Para aqueles que vivem em áreas onde essas moscas prosperam, a única defesa é evitar a picada completamente. Mas enquanto esse inseto drena o corpo lentamente, a próxima criatura da lista ataca com força total, com números absolutos e agressão avassaladora. A maioria das abelhas só pica como último recurso. Abelhas africanizadas. Elas não apenas picam, elas enxameiam. Essas abelhas, muitas vezes chamadas de abelhas assassinas, não esperam que uma pessoa chegue muito perto de sua colmeia. Elas atacam à vista, perseguindo seu alvo por centenas de metros, picando repetidamente em um ataque coordenado que pode se tornar mortal em minutos. O veneno em si não é mais potente do que o de uma abelha comum, mas o perigo real vem do grande número de picadas. Ao contrário da maioria das abelhas que pica uma vez e morre, as abelhas africanizadas atacam a centenas ou mesmo milhares, injetando tanto veneno no corpo que sobrecarrega o sistema. Em instantes, a vítima sente dor intensa, inchaço rápido e tontura. Se a pessoa for alérgica, o ataque pode desencadear choque anafilático, dificultando a respiração. Mas mesmo para aqueles sem alergias, um ataque em larga escala pode ser devastador. O veneno se espalha pelo corpo, danificando tecidos, causando inchaço interno e, em casos extremos, levando à falência de órgãos. Algumas vítimas foram encontradas com mais de 1000 picadas, seus corpos quase irreconhecíveis devido ao inchaço e à reação do veneno. Essas abelhas foram responsáveis por várias mortes, especialmente no sul dos Sahara, onde suas colônias agressivas se estabeleceram. A pior coisa que uma pessoa pode fazer: correr para a água. As abelhas africanizadas vão esperar, pairando acima, até que a vítima ressurja. A única fuga real é continuar correndo, entrar e selar todos os pontos de entrada. Essas abelhas não defendem apenas sua colmeia. Elas vão para a guerra, e qualquer um em seu caminho se torna o inimigo. Espreitando sob pedras e troncos caídos, a centopeia gigante do deserto é uma criatura saída diretamente de um pesadelo. Ela se move rápido, seu longo corpo blindado deslizando pelo chão com dezenas de pernas afiadas. Mas o que a torna realmente aterrorizante não é sua aparência. É sua mordida venenosa, que causa uma onda explosiva de dor que pode durar horas. Esta centopeia não tem presas como uma cobra. Em vez disso, ela usa forcípulas, patas dianteiras modificadas, que perfuram a pele como punhais, injetando veneno diretamente na carne. O resultado? Uma dor profunda e ardente, seguida por rápido inchaço e espasmos musculares. Algumas pessoas sentem náuseas, tonturas e uma intensa sensação de latejamento que se espalha pelo membro. O veneno geralmente não é mortal, mas pode causar paralisia temporária, danos aos tecidos e até palpitações cardíacas. Ao contrário de muitas criaturas venenosas que atacam e recuam, a centopeia gigante do deserto morde e segura, suas pernas envolvendo sua vítima enquanto injeta mais veneno. Algumas mordidas deixaram dor persistente por dias e, em casos raros, reações graves exigiram hospitalização. Mas enquanto o veneno desta centopeia ataca nervos e músculos, a próxima criatura da lista libera uma toxina que pode desligar o corpo completamente, lentamente, silenciosamente e com efeito devastador.
A maioria das criaturas venenosas ataca rápido, mas o carrapato paralisante é diferente. Ele se agarra sem ser notado, alimentando-se de sangue, enquanto libera uma toxina que gradualmente desliga o sistema nervoso. Encontrado na Austrália, esse pequeno aracnídeo causa um dos envenenamentos mais bizarros e aterrorizantes da natureza, uma paralisia que se espalha pelo corpo, piorando a cada hora. A princípio, os efeitos parecem leves, um pouco de fraqueza, algum movimento instável, mas à medida que o carrapato se alimenta, seu veneno se espalha, interrompendo os sinais nervosos e enfraquecendo os músculos. Logo, as pernas ficam fracas demais para ficar de pé, a fala fica arrastada e tarefas simples se tornam impossíveis. Se o carrapato não for removido, o veneno continua a assumir o controle, afetando os músculos do peito e os pulmões. Em casos graves, as pessoas perdem a capacidade de respirar por conta própria, exigindo tratamento médico de emergência para permanecerem vivas. O que torna essa criatura tão perigosa é sua descrição. Muitas vítimas nem percebem que foram mordidas até que a paralisia já tenha começado. Mesmo depois que o carrapato é removido, a recuperação pode levar semanas, pois o corpo luta para recuperar a função completa. Mas enquanto esse parasita drena lentamente a capacidade de movimento de sua vítima, o próximo da lista se enterra dentro da carne, crescendo sob a pele, em um pesadelo vivo. Alguns insetos picam e vão embora. Outros picam e seguem em frente, mas a mosca varejeira humana faz algo muito mais perturbador. Ela põe seus ovos dentro de carne viva, onde as larvas eclodem, crescem e se alimentam sob a pele. O resultado? Um parasita vivo e respirante crescendo dentro do corpo, causando dor, inchaço e a sensação de algo se movendo sob a superfície. Esse horror começa quando um mosquito ou mosca, sem saber, entrega ovos de mosca varejeira na pele humana. Os ovos eclodem e as larvas se enterram na carne, onde criam uma pequena ferida inchada, com um pequeno orifício para o ar. A princípio, pode parecer uma picada de inseto inofensiva, até que a sensação começa. As vítimas relatam formigamento estranho, pressão e até dores agudas conforme as larvas se torcem e se movem dentro da ferida. Se não forem tratadas, as larvas crescem por semanas, alimentando-se do tecido antes de finalmente explodirem para fora da pele como uma mosca varejeira totalmente desenvolvida. A única maneira de removê-las é sufocando-as com vaselina, forçando-as a rastejar para fora, ou extraindo-as cirurgicamente. Alguns casos resultaram em infecções graves. E embora a mosca varejeira em si não seja portadora de doenças, o horror psicológico de hospedar um parasita vivo é o suficiente para torná-la uma das criaturas mais perturbadoras do mundo dos insetos. A maioria dos insetos usa veneno para picar, mas o besouro bolha faz algo muito pior. Ele libera uma substância química que derrete a carne. Este inseto pequeno e despretensioso não precisa de presas ou ferrão. Em vez disso, ele secreta cantaridina, uma toxina poderosa que causa bolhas dolorosas e ardentes onde quer que toque. A reação acontece rápido. Se uma pessoa roça em um besouro bolha, a toxina penetra na pele, causando irritação e inchaço. Logo, a área fica vermelha e então irrompe em bolhas dolorosas e cheias de fluido. O veneno não fica apenas na superfície. Ele pode afundar mais profundamente, causando inflamação e pele crua e descamada. Pior, se a cantaridina entrar na corrente sanguínea, pode danificar órgãos internos, levando à insuficiência renal e até mesmo à morte em casos extremos. Esta mesma toxina tem sido usada historicamente como um veneno e até mesmo como um afrodisíaco perigoso, conhecido como mosca espanhola. Mas na natureza, é puramente um mecanismo de defesa. Pássaros, lagartos e até mesmo alguns mamíferos sabem evitar besouros de bolha. Mas os humanos, desconhecendo a ameaça, muitas vezes aprendem da maneira mais difícil. E enquanto o ataque químico deste besouro causa danos agonizantes à pele, o veneno do próximo inseto é ainda mais perigoso. É um dos mais tóxicos do mundo, rivalizando com alguns venenos de cobra. À primeira vista, a formiga colhedora parece uma formiga comum. Ela é pequena, avermelhada e corre pelo chão, aparentemente cuidando da própria vida. Mas essa formiga carrega um veneno tão tóxico que, gota por gota, é mais potente que o de uma cobra. Quando uma formiga colhedora pica, ela não apenas injeta veneno, ela agarra a pele e pica repetidamente, liberando uma poderosa neurotoxina que ataca o sistema nervoso. A dor é imediata, ardente e profunda, espalhando-se para fora como se a picada ainda estivesse acontecendo muito depois que a formiga se foi. As vítimas a descrevem como uma das picadas mais dolorosas do mundo, e a reação pode durar horas. Mas o perigo real não é apenas a dor. O veneno pode causar reações alérgicas graves, incluindo anafilaxia, dificuldade para respirar e pressão arterial perigosamente baixa. Em números grandes o suficiente, as formigas colhedoras mataram pequenos animais e até causaram fatalidades humanas. Ao contrário de vespas ou abelhas, que picam em defesa, as formigas colhedoras atacam ativamente qualquer coisa que perturbe sua colônia, dando uma picada atrás da outra. E enquanto seu veneno sobrecarrega o sistema nervoso, o veneno do próximo inseto ataca as células diretamente, quebrando-as com velocidade alarmante. A picada de uma vespa de papel não é apenas dolorosa. Ela é quimicamente projetada para destruir células. Ao contrário das abelhas, que perdem o ferrão após um ataque, uma vespa de papel pode picar várias vezes,
cada picada, injetando uma mistura poderosa de toxinas que causam dor ardente, inchaço e até necrose. O veneno contém mastopáranos, compostos que quebram as membranas celulares e causam inflamação intensa. A dor é aguda, latejante e duradoura, espalhando-se além do local da picada. Algumas pessoas sentem tontura, náusea e até paralisia temporária no membro afetado. E para aqueles alérgicos, uma única picada pode desencadear choque anafilático grave, exigindo atenção médica imediata. As vespas de papel são altamente territoriais e, ao contrário das abelhas, não precisam de muita provocação para atacar. Se uma pessoa chega muito perto de seu ninho, elas soam um alarme, chamando reforços para um ataque coordenado. Dezenas de vespas podem picar ao mesmo tempo, transformando um encontro acidental em um pesadelo. E enquanto seu veneno destrói células e nervos, o próximo inseto da lista causa dor pura e crua. Alguns dizem que é a pior de todas as espécies de vespas. Parece uma formiga peluda e enorme, correndo pelo chão com cores de alerta vermelho e preto brilhantes. Mas a formiga de veludo não é uma formiga. É uma vespa sem asas, com uma das picadas mais poderosas do mundo dos insetos. Seu apelido, matadora de vacas, vem da crença de que sua picada é tão dolorosa que poderia derrubar uma vaca adulta. Quando uma formiga de veludo pica, a dor irrompe instantaneamente, descrita como um choque ardente e abrasador que dura mais de meia hora. Ao contrário de abelhas ou vespas, seu veneno não ataca o sistema nervoso. Ele simplesmente causa uma agonia pura e excruciante. A picada incha rapidamente, fica vermelha brilhante e pode levar dias para cicatrizar completamente. Mas apesar de sua picada aterrorizante, a formiga de veludo não é agressiva. Ela não busca conflito e só pica se for manuseada ou pisada diretamente. Ainda assim, aqueles que experimentaram sua picada nunca a esquecem. E embora a picada da formiga de veludo seja infame, outra vespa pode ser ainda pior. Uma vespa tão poderosa que caça e paralisa tarântulas com uma única picada. A vespa tarântula é uma das maiores vespas do mundo, e sua picada é tão dolorosa que até mesmo entomologistas experientes têm dificuldade para descrevê-la. Seu veneno não mata imediatamente. Em vez disso, ele bloqueia o sistema nervoso, deixando a presa completamente paralisada, mas ainda viva. A vespa arrasta a tarântula indefesa para sua toca, põe um ovo nela, e quando a larva eclode, ela come a aranha de dentro para fora. Para os humanos, disse que a picada causa uma dor cegante e elétrica que dura minutos, mas parece uma eternidade. Não há danos reais, apenas pura agonia. Mesmo aqueles que estudam vespas evitam provocá-la. Uma picada é suficiente para fazer até a pessoa mais resistente desmaiar em choque. Imagine sentir algo se mexendo sob sua pele. Não uma coceira, não um espasmo muscular, mas algo vivo. Esse é o horror do verme loa-loa, um parasita que viaja sob sua carne e às vezes até desliza pelo seu globo ocular. As pessoas geralmente pegam esse verme indutor de pesadelos por picadas de moscas infectadas em regiões tropicais. No início, não há sintomas. Mas então, aparentemente do nada, sua pele começa a inchar em lugares aleatórios, conforme o verme se move pelos seus tecidos. Um dia pode estar no seu braço, no outro no seu rosto. E a pior parte? Algumas pessoas o sentiram se contorcendo sob suas pálpebras. Outras até o viram cruzando os olhos ao se olharem no espelho. E não pense que piscar fará com que ele desapareça. O verme pode viver dentro de você por até 17 anos. Ele não rasteja sem rumo. Ele se alimenta do seu sangue e tecidos, deixando danos em seu rastro. Em alguns casos, ele desencadeia reações alérgicas intensas, fazendo a pele inchar grotescamente. Se atingir o cérebro, pode causar complicações graves, incluindo encefalite, um inchaço mortal do cérebro. Às vezes, os médicos podem detectar o verme enquanto ele está em movimento. A única maneira de removê-lo? Puxá-lo cirurgicamente para fora, enquanto a pessoa está acordada, observando todo o processo horrível se desenrolar. E quando você pensa que está seguro, lembre-se, as moscas que espalham esse parasita picam durante o dia. Então, enquanto você está aproveitando o sol, algo pode estar observando, esperando sua chance de rastejar para dentro. Nem todos os monstros espreitam na selva ou rastejam sob sua pele. Alguns são invisíveis, escondendo-se em lagos quentes, rios e até mesmo em água de torneira maltratada. Conheça a Naegleria fowleri, também conhecida como ameba comedora de cérebro. Ela é tão pequena que você poderia inalá-la sem perceber. E é exatamente assim que ela entra. Você não pega esse parasita bebendo água contaminada. Ele entra pelo seu nariz, viajando direto para o cérebro, onde começa a se alimentar. O que acontece a seguir é puro horror. Ele dissolve o tecido cerebral, transformando-o em uma papa mortal. Os primeiros sintomas parecem uma leve dor de cabeça ou febre. Mas em poucos dias, ele se transforma em confusão, alucinações, convulsões e, finalmente, morte. Quase ninguém sobrevive. A parte mais assustadora, nem precisa que você fique debaixo d'água por muito tempo. Um único respingo no nariz é o suficiente. Isso significa que nadar, mergulhar ou até mesmo enxaguar os seios nasais com água da torneira não tratada pode ser tudo o que é preciso. E uma vez que os sintomas começam, quase não há como pará-los.
matá-los. A maioria dos parasitas prefere manter seus hospedeiros vivos o máximo possível, mas na egleria, ela mata rápido, não deixando tempo para escapar. E quando você pensa que os piores parasitas são aqueles que você pode ver? Vamos falar sobre um verme que rasteja para fora do seu corpo, da forma mais horripilante possível. Alguns parasitas matam rapidamente, outros demoram, crescem, se alimentam, esperam até o momento perfeito para fazer seu movimento. O verme da Guiné é um deles. Ele começa como algo microscópico, espreitando em água contaminada. Mas uma vez dentro de uma pessoa, ele cresce e continua crescendo por até 1 ano, antes de fazer uma saída dramática. No início, não há sinais de que algo esteja errado, mas conforme o verme fica mais longo e grosso, ele começa a se mover pelo corpo, indo em direção à pele. Quando finalmente está pronto, ele irrompe, causando uma sensação agonizante de queimação. O verme não para por aí. Ele se puxa para fora lentamente, centímetro por centímetro, ao longo de várias semanas. Tentar arrancá-lo de uma vez? Má ideia. O corpo frágil do verme pode quebrar, deixando partes dele para trás, o que pode levar a infecções horríveis. O método tradicional de remoção é enrolá-lo em um pedaço de pau e puxá-lo para fora, pouco a pouco, dia após dia. Este parasita não apenas sobrevive, ele garante que sua prole se espalhe. Quando a pessoa infectada mergulha a perna na água para se aliviar, o verme libera milhares de larvas, contaminando a fonte para a próxima vítima. Um parasita que faz você sofrer por semanas, só para continuar seu próprio ciclo de vida. Isso é algo saído de um pesadelo. Mas enquanto os vermes da Guiné rastejam para fora da pele, alguns parasitas preferem cavar nela permanentemente. Alguns parasitas invadem seu corpo, outros, eles já estavam lá. Conheça o Demodex, os pequenos ácaros faciais que vivem dentro dos seus poros, alimentando-se de olhos e células mortas da pele. Você não os sentirá, você não os verá, mas sob um microscópio, seu rosto pareceria uma metrópole repleta de parasitas rastejantes e se contorcendo. A maioria das pessoas tem milhares desses ácaros vivendo em sua pele a qualquer momento, especialmente ao redor do nariz, bochechas, testa e cílios. Eles saem à noite, rastejando pela sua pele enquanto você dorme, acasalando, colocando ovos e voltando para dentro antes do nascer do sol. Todo o seu ciclo de vida acontece dentro do seu rosto. Normalmente eles passam despercebidos, mas quando sua população cresce fora de controle, as coisas ficam feias. Uma infestação pode causar coceira, vermelhidão e inflamação na pele, muitas vezes confundida com acne ou rosácea. Em casos extremos, muitos ácaros mortos obstruem os poros, criando um acúmulo de bactérias e pus. E como esses ácaros não têm esfíncter, todos os seus resíduos ficam dentro deles até que morram, decompondo-se bem na sua pele. Não há como se livrar deles completamente. Você pode esfregar o rosto, lavar com tratamentos especiais ou até mesmo usar óleo de melaleuca para reduzir seus números, mas eles sempre voltam. Não importa o quão limpo você acha que é, você nunca está realmente sozinho, mas pelo menos os ácaros Demodex permanecem pequenos. A maioria dos parasitas mantém um perfil discreto. Eles entram furtivamente, alimentam-se do hospedeiro e permanecem despercebidos pelo maior tempo possível. Mas as tênias levam as coisas a um nível monstruoso. Elas não apenas sobrevivem dentro de você, elas assumem o controle. Você pode ser infectado ao comer carne de porco, carne bovina ou peixe mal passado que contenha larvas de tênia. Uma vez dentro do seu intestino, as larvas se prendem à parede intestinal com ganchos afiados e começam a absorver nutrientes diretamente da sua comida. Com o tempo, elas crescem cada vez mais, adicionando segmento após segmento, até que podem se estender até 9 metros dentro do seu corpo. O que é ainda pior, você pode não notar por anos. Algumas pessoas carregam tênias enormes dentro delas, sem sentir nada, até que começam a perder peso, sofrem de dor de estômago, ou veem segmentos de vermes em suas fezes. Outros têm desejos extremos, ou sentem uma fome constante e roedora, porque a tênia está comendo suas refeições primeiro. E se as larvas não ficarem nos intestinos? É aí que as coisas ficam assustadoras. Às vezes, as larvas viajam pela corrente sanguínea, se alojando em músculos, órgãos e até mesmo no cérebro. Lá, elas formam crescimentos semelhantes a cistos, causando convulsões, cegueira ou pior. Livrar-se de uma tênia é possível, mas nem sempre é fácil. O corpo às vezes pode expulsá-la naturalmente, mas em muitos casos é necessária medicação para matá-la de dentro para fora. E se você alguma vez vir um verme longo e pálido se movendo no vaso sanitário, você saberá exatamente o que está vivendo dentro de você. Alguns parasitas entram silenciosamente, entrando no seu corpo sem que você perceba. A mosca varejeira humana não faz isso. Esse parasita sequestra outro inseto, geralmente um mosquito, para fazer seu trabalho sujo. Quando o mosquito pica, ele injeta pequenos ovos de mosca varejeira na sua pele. O mosquito voa para longe e você nunca suspeita de nada. Dias depois, o horror começa. Os ovos eclodem dentro da sua carne e as larvas começam a se alimentar. Ao contrário de outros parasitas, eles não ficam ali sentados passivamente. Eles crescem, cavando mais fundo sob sua pele. O resultado? Um
caroço dolorido e inchado que parece uma espinha infectada, exceto que esta se move. As vítimas descrevem sentir algo se contorcendo dentro delas, especialmente à noite. Algumas até ouvem um leve som de estalo, enquanto as larvas criam pequenos orifícios de respiração na pele. E se você tentar espremê-lo para fora, a larva cava mais fundo. A única maneira de removê-la é sufocá-la primeiro, cobrindo o orifício de respiração com vaselina ou fita adesiva, forçando-a a rastejar para fora em busca de ar. Em casos extremos, um médico pode ter que cortá-la. Se deixada sozinha, a larva eventualmente explodirá por conta própria, caindo no chão para completar seu ciclo de vida. Imagine um verme rastejando para fora da sua pele, após semanas se alimentando dentro de você. Mas nem todos os parasitas precisam invadir fisicamente seu corpo para assumir o controle de você. A maioria dos parasitas danifica o corpo. Ele reconecta o cérebro. Conheça o Toxoplasma gondii, um parasita que pode mudar seus pensamentos, emoções e até mesmo sua personalidade. Ele se espalha principalmente por meio de gatos, geralmente encontrado em suas fezes. Se você já ouviu falar que mulheres grávidas não devem limpar caixas de areia, aqui está o motivo. Uma vez dentro de um humano, o Toxoplasma se instala no cérebro, e é aí que as coisas ficam estranhas. Estudos sugerem que ele pode alterar o comportamento, tornando as pessoas mais impulsivas, imprudentes ou atraídas pelo perigo. Alguns pesquisadores até acreditam que ele pode aumentar o risco de doenças mentais, ligando-o à esquizofrenia, depressão e ansiedade. Mas o verdadeiro horror do controle mental, o que ele faz com os roedores. Quando camundongos e ratos são infectados, eles perdem o medo de gatos. Em vez de fugir, eles se tornam estranhamente atraídos pelo cheiro da urina do gato, tornando-os presas fáceis. O objetivo do parasita é simples: ser comido por um gato para que ele possa se reproduzir. Humanos não são comidos por gatos, mas o parasita ainda nos influencia. Alguns estudos mostram que pessoas infectadas correm mais riscos, sofrem mais acidentes ou até fazem escolhas de vida mais arriscadas. Os cientistas ainda estão debatendo quanto controle o Toxoplasma tem sobre nós, mas uma coisa é certa: ele já está dentro de bilhões de pessoas no mundo todo, trabalhando nas sombras. A maioria dos parasitas entra pela boca, mas os ancilóstomos adotam uma abordagem diferente. Eles rastejam diretamente para dentro da sua pele. Imagine andar descalço em solo úmido, sentindo a terra fria sob seus pés. Mas espreitando abaixo da superfície estão pequenos vermes semelhantes a fios, esperando por sua chance de cavar. Você não os sente a princípio. Eles são microscópicos quando invadem, deslizando pela pele descalça sem deixar vestígios. Uma vez lá dentro, eles viajam pela corrente sanguínea, chegando aos pulmões. É aí que as coisas ficam ainda mais perturbadoras. Os vermes rastejam pelas vias aéreas, alcançando a garganta, forçando o hospedeiro a engoli-los sem saber. De lá, eles se instalam nos intestinos, enganchando-se na parede intestinal com dentes afiados. Eles não apenas roubam nutrientes, eles bebem sangue, alimentando-se diretamente de seu hospedeiro. Um único ancilóstomo pode não parecer grande coisa, mas uma infestação significa centenas ou até milhares, drenando sangue todos os dias. Com o tempo, isso pode causar anemia grave, fraqueza e desnutrição, especialmente em crianças. A pior parte: eles põem ovos dentro de você, que passam pelo sistema digestivo e saem para o ambiente, esperando pela próxima vítima descalça. Os ancilóstomos aperfeiçoaram seu ataque furtivo, tornando-os um dos parasitas mais insidiosos da Terra. E enquanto os ancilóstomos viajam pelo corpo, o próximo parasita da nossa lista nunca sai. Ele pode ficar dentro de uma pessoa por uma vida inteira, causando problemas décadas após a infecção inicial. A maioria dos parasitas precisa deixar o corpo para continuar seu ciclo de vida, mas Strongyloides não segue essas regras. Este parasita é diferente. Ele não infecta apenas você, ele o reinfecta repetidamente por toda a vida. Tudo começa com larvas no solo, esperando para entrar em contato com a pele humana. Como ancilóstomos, eles se enterram no interior, usando a corrente sanguínea como uma rodovia para os intestinos. Uma vez lá, eles amadurecem em vermes adultos e começam a pôr ovos dentro do intestino. Mas em vez de esperar para serem eliminados com os resíduos, algumas das larvas eclodem dentro do corpo e o ciclo começa novamente. Isso é chamado de autoinfecção, o que significa que o parasita pode continuar se reinventando dentro da mesma pessoa indefinidamente. Em casos leves, causa dor de estômago intermitente, diarreia e erupções cutâneas. Mas se o sistema imunológico enfraquece por doença, quimioterapia ou velhice, o parasita assume o controle total. As larvas não ficam mais nos intestinos. Eles se espalham por todos os lugares, para os pulmões, o fígado, até mesmo o cérebro, causando uma condição chamada síndrome de hiperinfecção, que geralmente é fatal. A parte realmente assustadora: as pessoas podem ser infectadas por décadas sem saber. Alguém pode pegar Strongyloides quando criança e não sofrer sintomas graves até ficar idoso. É um parasita que espera em segundo plano, sempre lá, sempre observando, até que seja o momento certo para assumir.
Alguns parasitas atacam o corpo, outros assumem o controle da mente, mas o Trypanosoma brucei faz as duas coisas, transformando suas vítimas em cascas ambulantes de si mesmos, antes de finalmente desligá-las completamente. Este assassino microscópico é responsável pela doença do sono africana, uma doença tão assustadora que foi comparada a uma infecção zumbi na vida real. Tudo começa com uma simples picada de mosca. A mosca tsetse, encontrada em partes da África, carrega o Trypanosoma brucei em sua saliva. Quando pica, o parasita entra na corrente sanguínea, e é aí que o horror começa. Os primeiros sintomas são leves: febre, dores de cabeça, dores nas articulações, nada muito incomum. Mas conforme o parasita se espalha pelo corpo, ele se move em direção ao seu verdadeiro alvo, o cérebro. É aqui que as coisas ficam assustadoras. O parasita começa a atacar o sistema nervoso central, reconectando o cérebro de dentro para fora. O comportamento da vítima muda. Ela fica confusa, desorientada e incapaz de se concentrar. Conforme a doença progride, ela experimenta alucinações, mudanças de personalidade e mudanças violentas de humor. A fala deles fica mais lenta, os movimentos ficam lentos e, eventualmente, eles entram em um estado de sono, do qual podem nunca acordar. É por isso que é chamada de doença do sono. Mas não se deixe enganar pelo nome, não é algo tranquilo. A pessoa entra e sai da consciência, presa em um ciclo de exaustão e confusão. Com o tempo, o corpo desliga completamente, incapaz de comer, beber ou responder. Sem tratamento, a morte é quase certa. Mas o Trypanosoma brucei é mais do que apenas mortal, é um mestre do disfarce. Ele muda constantemente suas proteínas de superfície, tornando-o quase invisível ao sistema imunológico. Mesmo quando o corpo revida, o parasita se adapta, garantindo que ele permaneça vivo o máximo possível. O tratamento está disponível, mas somente se for detectado precocemente. Uma vez que o parasita atinge o cérebro, os medicamentos usados para matá-lo são quase tão perigosos quanto a própria doença. Nos piores casos, os pacientes devem passar por um tratamento doloroso, envolvendo medicamentos à base de arsênico, que são tão tóxicos que podem matar o paciente antes do parasita. Um parasita que rouba sua mente, força você a um coma acordado e finalmente desliga seu corpo. Isso é mais do que assustador. É algo saído diretamente de um filme de terror. A maioria das pulgas morde e pula para longe. Esta se enterra e nunca sai. A pulga shigoi, também chamada de pulga da areia, não se alimenta apenas de sangue. Ela cava fundo na carne humana, transformando a pele em sua incubadora pessoal para ovos. E a pior parte, ela tem como alvo os pés, tornando cada passo um lembrete agonizante do que está à espreita sob a superfície. Começa com uma pequena partícula de pulga, quase invisível a olho nu. Andar descalço em solo arenoso ou empoeirado em regiões tropicais é tudo o que é preciso. A pulga se agarra à pele, então se enterra, desaparecendo quase completamente sob a superfície. No início, há apenas uma pequena protuberância que coça, não diferente de uma picada de mosquito. Mas então, ela começa a crescer. Isso porque a pulga ainda está viva, alimentando-se de sangue, enquanto incha até 100 vezes seu tamanho original. Lá dentro, ela está botando ovos, preparando-se para liberar centenas de novas pulgas no mundo. A pele ao redor fica inflamada, com bolhas e dolorida, tornando até os movimentos mais simples insuportáveis. Em casos graves, dedos inteiros podem ficar deformados, levando à morte do tecido, infecções e até gangrena. A única maneira de se livrar disso? Desenterre manualmente. Se não for tratada, a pulga acabará morrendo dentro do pé, mas não antes de deixar para trás uma ferida purulenta cheia de ovos, pronta para eclodir e começar o ciclo novamente. Um parasita que transforma a carne humana em um berçário vivo. Isso é o material dos pesadelos. Mas enquanto a pulga shigoi se enterra na pele, o próximo parasita da nossa lista prefere montar acampamento bem fundo nos intestinos, causando destruição silenciosa e de longo prazo. Alguns parasitas anunciam sua presença com sintomas intensos. Os vermes chicote preferem levar seu tempo. Eles cavam nas paredes do intestino, drenando silenciosamente a força de seu hospedeiro, causando anos de danos lentos e despercebidos, até que seja tarde demais. Tudo começa com pequenos ovos semelhantes a vermes, coletados de alimentos contaminados, água ou até mesmo mãos sujas. Uma vez engolidas, as larvas eclodem nos intestinos, onde amadurecem em vermes chicote adultos. Ao contrário de outros parasitas que flutuam livremente no intestino, os vermes chicote se ancoram, perfurando o revestimento intestinal como pequenos ganchos. Lá, eles se alimentam de tecidos e fluidos, enfraquecendo lentamente o corpo por dentro. Para algumas pessoas, a infecção permanece leve, apenas algumas dores de estômago e problemas digestivos. Mas à medida que os vermes se multiplicam, as coisas pioram. O intestino fica inflamado, levando a diarreia crônica, cólicas intensas e fezes com sangue. Com o tempo, as infecções por vermes chicote podem causar desnutrição, anemia e perda extrema de peso, especialmente em crianças. Em casos graves, o dano é tão ruim que os intestinos literalmente começam a cair, uma condição chamada prolapso retal.
E como os ovos do tricurídeo podem sobreviver no solo por anos, livrar-se deles é quase impossível em áreas infectadas. Mesmo com tratamento, a reinfecção acontece repetidamente. Um parasita que destrói silenciosamente o corpo por anos antes de revelar seu verdadeiro horror. É isso que torna os tricurídeos tão assustadores. Mas enquanto eles danificam os intestinos, o próximo parasita da nossa lista invade a corrente sanguínea, causando um inchaço grotesco que dura a vida inteira. Alguns parasitas causam dor, outros causam deterioração lenta, mas os vermes filariais causam algo realmente grotesco: elefantíase, uma doença que deforma o corpo humano além do reconhecimento. Esses pequenos vermes não matam imediatamente. Em vez disso, eles bloqueiam o sistema linfático do corpo, fazendo com que membros, genitais e outras partes do corpo inchem em proporções monstruosas. Tudo começa com uma picada de mosquito. Dentro dessa picada, larvas microscópicas, pequenas demais para serem notadas, mas perigosas o suficiente para mudar a vida de uma pessoa para sempre. Uma vez dentro da corrente sanguínea, os vermes se espalham, instalando-se no sistema linfático. É quando o verdadeiro pesadelo começa. Os vermes crescem e se multiplicam, criando bloqueios que impedem o corpo de drenar os fluidos adequadamente. À medida que os fluidos se acumulam, os membros ou órgãos afetados começam a inchar incontrolavelmente. No início, é apenas um pouco de inchaço, mas ao longo de meses e anos, o inchaço se torna extremo. Pernas e pés incham várias vezes seu tamanho normal, tornando o movimento quase impossível. A pele engrossa e endurece, assumindo uma textura áspera, semelhante à de um elefante. Daí o nome, elefantíase. Não há cura fácil. Os vermes podem ser mortos com medicamentos, mas os danos que eles causam geralmente são permanentes. Os membros inchados nunca encolhem, deixando as vítimas desfiguradas para o resto da vida. Muitos são rejeitados pela sociedade, forçados ao isolamento devido à sua aparência. Um parasita que não apenas toma conta do corpo, mas o transforma em algo irreconhecível. E isso é algo saído de um filme de terror. Mas enquanto os vermes filariais atacam o sistema linfático, o próximo parasita se enterra no fígado, apodrecendo-o silenciosamente de dentro para fora. Nem todos os parasitas mortais são grandes. Alguns, como os vermes do fígado, são pequenos, achatados e quase imperceptíveis, até que infestem o fígado e o deixem em ruínas. Esses minúsculos parasitas em forma de folha podem não parecer ameaçadores a princípio, mas uma vez dentro do corpo, eles se agarram aos dutos biliares, alimentando-se de sangue e tecido hepático por anos. As pessoas engolem acidentalmente larvas de vermes do fígado, ao comer peixes de água doce crus ou mal cozidos, caranguejos ou plantas contaminadas. A princípio, nada parece errado. As larvas viajam pelos intestinos, chegando ao fígado sem disparar nenhum alarme. Uma vez lá dentro, elas se prendem aos dutos biliares, onde amadurecem, se reproduzem e lentamente começam a destruir o órgão. A princípio, a infecção causa dor de estômago leve e náusea, sintomas tão genéricos que a maioria das pessoas os ignora. Mas, à medida que os vermes se multiplicam, o fígado fica inflamado e com cicatrizes. Com o tempo, isso leva a bloqueios do duto biliar, infecções crônicas e até câncer. Algumas vítimas não percebem que estão infectadas até que seu fígado esteja irreparável. A parte mais assustadora: esses parasitas podem viver dentro de uma pessoa por décadas, causando danos lentos e silenciosos o tempo todo. Alguém pode ser infectado na infância e não apresentar sintomas graves até a meia-idade, quando seu fígado já está falhando. Eles não rastejam sob a pele, não causam inchaços enormes, mas os vermes do fígado matam da maneira mais insidiosa possível, esperando, destruindo e nunca saindo. E com isso, chegamos ao parasita final da nossa lista, um horror tão pequeno, mas tão mortal, que pode viajar direto para o seu cérebro e não deixar nada além de destruição em seu rastro. Alguns parasitas atacam a pele, outros atacam o cérebro. O verme pulmonar do rato faz exatamente isso, viajando pelo sistema nervoso, causando inchaço cerebral grave, paralisia e até mesmo a morte. Esse pesadelo começa quando as pessoas ingerem acidentalmente larvas minúsculas de água contaminada, caracóis crus, sapos ou até mesmo vegetais não lavados. Uma vez lá dentro, as larvas não ficam no sistema digestivo. Em vez disso, elas se movem para a medula espinhal e depois para o cérebro, onde se enterram no tecido nervoso. Os sintomas começam como uma infecção normal, dores de cabeça, náusea e febre. Mas conforme o parasita migra mais profundamente, as coisas pioram. As vítimas perdem o controle dos músculos, têm alucinações, dor aguda nos nervos e extrema sensibilidade à luz. Nos piores casos, o inchaço leva ao coma e à morte. Não há cura direta. O parasita eventualmente morre, mas os danos que ele deixa para trás podem ser permanentes. Os sobreviventes podem sofrer dores nos nervos a longo prazo, fraqueza e distúrbios neurológicos. Um verme que invade o cérebro deixa você desamparado e não tem saída fácil. Esse é o horror supremo.
Nas profundezas das florestas tropicais da América do Sul, uma criatura espreita sob o chão da selva, esperando o momento perfeito para atacar. Ela se move com passos lentos e deliberados, suas pernas enormes deslocando a terra úmida abaixo dela. A Goliath Bird Eater é uma aranha como nenhuma outra. Esta é a campeã peso pesado do mundo dos aracnídeos, a maior aranha do planeta em massa. É tão grande que se uma pessoa tropeçasse em uma na natureza, poderia confundi-la com um pequeno mamífero à primeira vista. Suas pernas se estendem por até 30 centímetros de largura, e seu corpo sozinho é tão grande quanto um punho cerrado. Suas presas são algo saído de um pesadelo. Elas podem crescer mais de 2,5 centímetros de comprimento, e são fortes o suficiente para perfurar a pele dura de pequenos mamíferos. Quando a Goliath Bird Eater morde, ela injeta veneno, mas não é para matar instantaneamente. Em vez disso, o veneno começa a quebrar o interior de sua presa, transformando-a em uma refeição mais fácil de digerir. É uma maneira brutal, mas altamente eficaz de comer. Para uma aranha do seu tamanho, você pensaria que a Goliath Bird Eater seria agressiva. Surpreendentemente, ela prefere evitar confrontos. Se ameaçada, ela tem uma maneira única e perturbadora de se defender. Ela esfrega as pernas, criando um ruído sibilante que avisa os predadores para ficarem longe. Mas se isso não funcionar, ele joga pequenos pelos farpados no ar. Esses pelos são cobertos por ganchos microscópicos que se cravam nos olhos, nariz ou pele do agressor, causando irritação extrema. E ainda assim, apesar de seu tamanho e defesas, o Goliath Bird Eater ainda é vulnerável. Seus piores inimigos não são as criaturas da selva, mas sim os humanos. A destruição do habitat é um problema crescente para essa espécie, forçando-a a viver em espaços cada vez menores. Mesmo assim, essas aranhas continuam sendo uma das criaturas mais inspiradoras da floresta tropical. Depois de falar sobre a Goliath Bird Eater, você pensaria que já falamos sobre a maior aranha do mundo. Mas então, um assinante me enviou esta foto. No começo pensei que fosse falsa, algum tipo de truque digital, mas não, esta é uma aranha de verdade, empoleirada no teto, e é enorme. A pessoa que tirou esta foto alegou que tinha acabado de entrar em seu quarto quando a viu. Uma aranha com pernas tão longas que juraram que era maior do que uma Goliath Bird Eater. Eles correram para encontrar algo para comparar, pegaram uma ferramenta e tiraram uma foto. As pernas se estendem pelo teto, como uma espécie de criatura de filme de terror de 8 pernas. Seu corpo pronto como se estivesse pronto para atacar. Parece quase anormal, como se não devesse existir. Mas existe. Esta, meus amigos, é a aranha gigante Huntsman. E enquanto a Goliath Bird Eater detém o título de aranha mais pesada, esta leva o recorde de envergadura das pernas. Suas pernas podem se esticar por mais de 30 centímetros de largura, o que a torna ainda mais assustadora quando se agarra a uma parede ou corre pelo teto. A pior parte, ao contrário do Golias, que prefere ficar escondido no subsolo, o caçador gigante se move rápido. Se você acha que uma aranha desse tamanho deve ser perigosa, pode ficar aliviado em saber que ela não tem um veneno potente, mas isso não a torna menos assustadora. Imagine entrar em sua casa à noite, acender a luz e ver isso olhando para você do teto. E sim, eles gostam de se esconder dentro de casas, especialmente em climas quentes e tropicais. A pessoa que enviou esta foto estava convencida de que havia encontrado a maior aranha do mundo, maior do que qualquer coisa que os cientistas já documentaram. E olhando para esta imagem, não é difícil de acreditar. Mas ela era realmente a maior de todas? Bem, isso depende de como você mede. Embora este caçador supere o Goliath Bird Eater, ele não tem o mesmo peso. E felizmente ele está mais interessado em correr do que em atacar. Ainda assim, quando você vê uma aranha como esta em sua casa, isso dificilmente importa. Porque quando você pega uma câmera ou um sapato, ela já se foi. Se você pensou que a Goliath Bird Eater era o único tanque do mundo das tarântulas, pense novamente. Há outro peso pesado por aí. E embora possa não ter a mesma reputação, chega incrivelmente perto em tamanho. Conheça a Brazilian Salmon Pink Bird Eater, uma aranha enorme e poderosa que pode rivalizar com a Goliath em volume. Alguns até afirmam que ela cresce mais rápido e atinge envergaduras de pernas semelhantes, às vezes até 28 centímetros de largura. Se uma delas se acomodasse na palma da sua mão, suas pernas balançariam para os lados. Apesar do nome, essa aranha não é exatamente rosa. Ela recebe esse nome por causa dos pelos finos de cor salmão que cobrem seu corpo escuro, dando-lhe uma aparência sutil, mais marcante. Mas não é apenas uma peça de exibição, é um caçador. O comedor de pássaros rosa-salmão tem as mesmas táticas de emboscada que seu primo Golias, esperando silenciosamente que a presa se aproxime demais antes de atacar com presas poderosas. Ele se alimenta de insetos grandes, pequenos répteis e até mesmo roedores azarados. Sua força bruta permite que ele domine criaturas muito maiores do que a maioria das aranhas ousa enfrentar. O que torna essa espécie ainda mais fascinante é o quão amplamente mantida em cativeiro ela é. Ao contrário de alguns dos gigantes mais agressivos, o comedor de pássaros rosa-salmão é relativamente calmo, mas isso não significa que ele não se defenderá. Quando perturbado, ele solta pelos irritantes que causam coceira intensa, e se isso não for o suficiente, ele não hesitará em morder.
Seu veneno não é mortal para humanos, mas com presas de quase 2,5 centímetros de comprimento, a mordida em si é algo que a maioria das pessoas prefere não experimentar. Esta aranha pode não ter o título oficial de maior, mas certamente é um forte argumento para ser uma das mais impressionantes. E quando você pensa que chegamos ao pico das aranhas gigantes, a América do Sul tem mais surpresas esperando nas sombras. Nas profundezas das florestas e pradarias da América do Sul, outro gigante espreita sob a serapilheira. Pode não ter o mesmo tamanho avassalador que o Salmon Pink Bird Eater, mas compensa com pura resiliência. Esta é a Gramostola antracina, uma das tarântulas mais longevas do mundo. Enquanto a maioria das aranhas vive apenas alguns anos, as fêmeas desta espécie podem facilmente ultrapassar os 20 anos, com alguns relatos sugerindo uma expectativa de vida de mais de 30 anos. Ao contrário de suas contrapartes mais volumosas, a Gramostola antracina é lenta, confiando mais na paciência do que na velocidade. Sua coloração marrom escura e pernas grossas lhe dão uma aparência quase pré-histórica, como se estivesse rastejando pelo chão da selva há séculos, e de certa forma tem. Esta espécie se adaptou a uma ampla gama de habitats, de florestas densas a campos abertos, tornando-a uma das tarântulas mais sobreviventes. Ela não persegue a presa, ela espera, permanecendo imóvel por horas até que algo comestível chegue muito perto. Então, num piscar de olhos, ele agarra seu alvo com uma força surpreendente. Apesar de seu tamanho e habilidade de caça, Gramostola antracina é frequentemente ofuscada por seus primos mais chamativos. Ela não tem os tons rosados da Salmon Pink Bird Eater ou o tamanho extremo da Goliath, mas tem uma coisa que a diferencia: seu temperamento. Esta aranha é notavelmente dócil, tornando-a uma das espécies mais procuradas por aqueles que querem manter uma tarântula grande como animal de estimação. Ela raramente mostra agressividade, e alguns até a descrevem como calma quando manuseada. Mas não se engane, esta ainda é uma predadora selvagem, capaz de dar uma mordida poderosa se provocada. Se há uma tarântula sul-americana que incorpora paciência e resistência, é esta. Mas há outra gigante da mesma família, uma que compartilha sua natureza dócil, mas brilha como ouro na luz certa. Entre as aranhas gigantes do mundo, poucas são tão impressionantes quanto a tarântula Chaco Golden Knee. Se você nunca ouviu falar dela antes, o nome por si só já diz. Esta enorme tarântula com pernas que se estendem por mais de 20 centímetros é coberta por faixas amarelo-douradas nos joelhos, tornando-a uma das aranhas grandes mais reconhecíveis do planeta. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho imponente. Esta é uma das gigantes mais dóceis e calmas que você já viu. Como sua prima Gramostola antracina, a Chaco Golden Knee é lenta e paciente. Ela passa a maior parte da vida escondida em tocas, surgindo apenas à noite para emboscar pequenas presas. Mas o que torna essa espécie fascinante não é apenas seu estilo de caça, é o quão incomumente tolerante ela é com a interação humana. Enquanto muitas tarântulas grandes agitam os pelos ou se erguem em uma postura defensiva ao primeiro sinal de perturbação, a Golden Knee geralmente fica parada, confiando em seu tamanho para intimidar ameaças. Essa natureza calma a tornou uma das tarântulas grandes mais populares no comércio de animais de estimação. Mas na natureza, as coisas não são tão pacíficas. As tarântulas Golden Knee são predadoras habilidosas, usando sua força impressionante para subjugar insetos, pequenos lagartos e até roedores. Seu veneno é suave, em comparação com alguns de seus parentes, mas suas grandes presas garantem que a presa não tenha chance de escapar. Elas podem ser gigantes gentis para os humanos, mas no mundo dos insetos, são caçadoras implacáveis. Esta espécie pode não ser a maior da nossa lista, mas é a prova de que tamanho não é tudo. Às vezes, é sobre presença. Quanto mais fundo você vai nas florestas tropicais da América do Sul, mais escuras as coisas ficam, não apenas em termos de sombras sob a densa copa, mas também no que se esconde dentro delas. Escondida entre a vegetação rasteira espessa, está uma aranha que parece ter sido esculpida da própria escuridão. A tarântula vermelha gigante brasileira, ou Pamphobeteus antinus, não é apenas uma das maiores tarântulas, é uma das mais intimidadoras. Ao contrário da Chaco Golden Knee, que ostenta faixas douradas, esta tarântula é quase preta como o breu, com apenas uma pitada de tons avermelhados profundos em seu corpo e pernas enormes. Seu tamanho por si só é suficiente para enervar qualquer um que tropece nela. Com uma envergadura de quase 25 centímetros, ela supera a maioria das aranhas. Mas o que a faz realmente se destacar é seu poder. Esta não é apenas mais uma moradora de tocas, esperando que pequenas presas passem. A tarântula vermelha gigante brasileira caça ativamente, dominando insetos, sapos e até pequenos mamíferos. Embora seu veneno não seja mortal para humanos, sua mordida tem uma força imensa, e não é uma espécie conhecida por recuar. Algumas tarântulas preferem sacudir pelos irritantes para alertar predadores. Ela se mantém firme.
Quando ameaçada, ela levanta as patas dianteiras, expondo presas que podem facilmente perfurar a pele. A maioria dos animais e humanos interpretaria isso como um sinal para recuar. É uma aranha-fera, uma gigante sombria que se mistura perfeitamente ao chão da selva. Mas apesar de todo o seu poder bruto, ainda é uma criatura da noite, evitando conflitos a menos que seja provocada. E à medida que avançamos no mundo das aranhas gigantes, descobrimos que algumas levam suas estratégias defensivas a um nível totalmente novo. A próxima tarântula não é apenas grande, ela é construída como um tanque, pronta para se defender com uma das técnicas de luta mais bizarras do mundo dos aracnídeos. O tamanho por si só não torna uma aranha perigosa. O comportamento, sim. A tarântula gigante colombiana, também conhecida como Megaphobema robustum, é a prova viva disso. Enquanto outras tarântulas dependem de suas presas, veneno ou volume, esta tem uma estratégia completamente diferente. Ela revida com suas pernas. Pode não ser a maior tarântula absoluta, mas com 23 centímetros de diâmetro, ainda está entre os pesos pesados. O que a torna única é sua agressividade. A maioria das tarântulas grandes prefere evitar o confronto. Megaphobema robustum, no entanto, faz algo inesperado quando se sente ameaçada. Ela gira e chuta com suas pernas traseiras pontiagudas, desferindo golpes poderosos em qualquer coisa que chegue muito perto. É como um pequeno gladiador furioso, usando seu corpo como uma arma. Esse comportamento não é apenas para a exibição, é uma defesa eficaz contra predadores. Em vez de depender de veneno ou sacudir os cabelos, ele usa força bruta pura para afastar ameaças. E dado seu tamanho e força, a maioria dos atacantes decide que não vale a pena lutar. Como muitas outras tarântulas enormes, a gigante colombiana é uma caçadora de emboscadas. Ela se esconde em tocas, esperando que insetos, lagartos e até pequenos roedores vaguem dentro do alcance antes de atacar com a velocidade da luz. Apesar de sua defesa agressiva, raramente é vista no comércio de animais de estimação, em grande parte devido à sua natureza imprevisível. Mas na natureza, é um dos predadores mais dominantes em seu ambiente. Das selvas da América do Sul, agora viajamos para uma parte completamente diferente do mundo. Um lugar onde as aranhas não apenas crescem, elas crescem enormes e malvadas. Se você achava que a tarântula gigante colombiana era agressiva, espere até conhecer a aranha babuíno-rei. Uma criatura que não apenas revida, ela é praticamente feita para a batalha. Nas paisagens secas da África Oriental, tocas profundas se estendem abaixo da superfície, escondendo uma das tarântulas mais formidáveis do mundo. Se você encontrar a aranha babuíno-rei, não será por acidente. É uma aranha que se faz conhecida. Ao contrário da maioria das tarântulas que preferem ficar escondidas, esta gigante africana não tem medo de defender seu território. Com uma envergadura de pernas de até 20 centímetros, não é a maior tarântula, mas pode ser uma das mais agressivas. A aranha babuíno-rei não sacode os pelos nem foge do confronto. Em vez disso, ela sibila. Sim, você leu certo. Quando perturbada, ela esfrega as pernas, criando um som sibilante perturbador como um aviso. Se isso não assustar um predador, ela se levanta, exibindo presas enormes que podem perfurar profundamente a carne. Ao contrário de muitas das aranhas que vimos até agora, a aranha babuíno-rei é feita para lutar. Suas pernas grossas e musculosas permitem que ela cave tocas profundas, criando fortalezas subterrâneas onde embosca suas presas. E seu veneno, embora não seja mortal para os humanos, é considerado terrivelmente doloroso. Aqueles que têm o azar de serem mordidos descrevem a dor como queimando, latejando e durando horas. É uma verdadeira potência africana, sobrevivendo em alguns dos ambientes mais hostis do planeta. Mas enquanto a aranha babuíno-rei depende da força bruta, algumas aranhas usam uma abordagem totalmente diferente. O próximo aracnídeo da nossa lista é o oposto completo. É rápido, preciso e caça como um fantasma nas árvores. Dos desertos africanos, agora mudamos para as densas florestas da Índia, onde uma das aranhas mais rápidas e visualmente deslumbrantes do mundo nos aguarda. Nem todas as aranhas gigantes são caçadoras lentas e pesadas. Algumas preferem atacar antes que suas presas percebam o que está acontecendo. A tarântula ornamental, também conhecida como Poecilotheria regalis, é um excelente exemplo disso. Ao contrário das gigantes de corpo pesado da América do Sul, esta aranha é construída para velocidade e agilidade. Ela não espera que a presa entre em sua toca, ela a persegue. Com pernas que se estendem por mais de 18 centímetros, a tarântula ornamental indiana não é apenas rápida, é também uma das aranhas mais visualmente impressionantes do mundo. Seu corpo com padrão preto e branco, combinado com flashes de azul elétrico em suas pernas, faz com que pareça quase surreal. Na natureza, esse padrão serve tanto como camuflagem quanto como um aviso, porque essa aranha não é de se mexer. Ao contrário das tarântulas escavadoras, a Poecilotheria regalis é uma caçadora arboreal. Ela vive no alto das árvores, disparando entre os galhos com uma velocidade incrível. Ela não precisa depender da força bruta, porque tem algo ainda mais eficaz, um veneno potente.
Essa espécie é conhecida por dar picadas dolorosas e neurotóxicas, e embora não sejam mortais para os humanos, podem causar inchaço grave, câimbras musculares e dias de desconforto. É uma aranha que impõe respeito, não apenas por sua velocidade, mas por sua capacidade de desaparecer tão rapidamente quanto aparece. Em um momento ela está lá, no outro ela se foi, deixando apenas o eco do movimento nas copas das árvores. E conforme continuamos nossa lista das maiores aranhas do mundo, nos deparamos com uma que não é apenas grande e mortal. Ela tem um nome que causa arrepios na espinha. A seguir, uma aranha que é conhecida como a aranha mais mortal do mundo. Algumas aranhas são famosas por seu tamanho, outras por seu veneno, mas algumas são lendas simplesmente porque muito pouco se sabe sobre elas. A aranha babuíno Hércules é uma delas. Uma espécie tão rara que apenas um punhado de espécimes já foi registrado, ela continua sendo uma das tarântulas mais misteriosas da Terra. Acredita-se que esta aranha seja uma das maiores tarântulas africanas, rivalizando com a aranha babuíno rei em tamanho. Com pernas grossas e musculosas e um corpo poderoso, ela é construída para sobreviver nas florestas densas e úmidas, onde foi descoberta pela primeira vez. Mas esse é o problema: ninguém viu um espécime vivo confirmado em décadas. Os poucos relatos que existem sugerem que ela pode atingir 23 centímetros de envergadura, tornando-a uma verdadeira gigante. Alguns até afirmam que é a maior tarântula da África, mas sem mais evidências, ela continua sendo uma figura enigmática no mundo da aracnologia. Ao contrário de muitas tarântulas que preferem recuar quando ameaçadas, as aranhas babuíno-africanas são notoriamente agressivas. Se esta seguir o mesmo padrão, ela não hesitaria em se manter firme, usando presas poderosas e uma mordida esmagadora para se defender. A falta de avistamentos confirmados só aumenta sua lenda, deixando uma grande questão sem resposta. A aranha babuíno Hércules ainda está por aí, escondida nas profundezas da floresta tropical? De uma lenda sombria, passamos para uma aranha que não poderia ser mais diferente. Ela não se esconde na escuridão, ela se destaca em uma exibição brilhante de cores. A maioria das tarântulas gigantes que vimos até agora são tons de marrom, preto ou avermelhado, misturando-se com seus ambientes. Mas então há Chenestes imanis, a tarântula colombiana de flor azul. Esta espécie não parece apenas algo de um romance de fantasia. Ela brilha, com uma envergadura de pernas chegando a 23 centímetros. Esta tarântula já é um monstro em tamanho, mas o que a torna verdadeiramente inesquecível é sua coloração. Dependendo da luz, suas pernas podem mudar de azuis profundos para roxos, criando um efeito iridescente e hipnotizante. É uma das tarântulas mais visualmente deslumbrantes do mundo, o que lhe rendeu uma reputação entre colecionadores e entusiastas. Mas não se engane, esta não é uma criatura delicada. Chenestes imanis é uma potência. É uma das caçadoras mais agressivas entre as tarântulas gigantes, indo ativamente atrás de grandes insetos, anfíbios e pequenos vertebrados. Seu veneno é potente o suficiente para paralisar rapidamente a presa, e seu tamanho garante que uma vez que ela agarre algo, não haja escapatória. Para aqueles corajosos, o suficiente para manter o manuseio não é recomendado. É rápida, imprevisível e defensiva, tornando-a uma das espécies mais difíceis de se trabalhar. Uma aranha de beleza e ferocidade, ela serve como um lembrete de que nem todas as gigantes dependem apenas do volume. Algumas dominam com pura velocidade e precisão. Mas nem todas as aranhas gigantes vêm de florestas profundas. Algumas prosperam em lugares que você menos espera, como o calor escaldante do deserto. Se há um lugar onde a maioria das pessoas não espera encontrar uma tarântula enorme, é nos desertos do sudoeste americano. E, no entanto, a tarântula loira do Arizona fez seu lar em um dos ambientes mais extremos do planeta. Ao contrário de algumas das tarântulas maiores e mais agressivas, esta espécie tem uma personalidade descontraída. É frequentemente descrita como dócil, o que a torna uma das tarântulas de estimação mais populares do mundo. Mas não se deixe enganar por sua natureza calma. Esta aranha é feita para sobreviver. Nos desertos implacáveis do Arizona, Novo México e partes da Califórnia, ela passa a maior parte do tempo enterrada em tocas profundas, emergindo à noite para caçar. Com uma envergadura de até 15 centímetros, não é a maior de todas, mas no deserto severo, tamanho não é tudo, resistência é. Esta tarântula pode passar meses sem comida, contando com seu metabolismo lento para suportar longos períodos de seca. Quando caça, move-se com furtividade e precisão, usando suas presas fortes para subjugar rapidamente a presa. Mas enquanto esta aranha é surpreendentemente gentil, a próxima é exatamente o oposto. É rápida, agressiva e uma das aranhas mais temidas do mundo. A tarântula loira do Arizona pode preferir uma vida pacífica, mas a aranha errante brasileira não. Algumas aranhas se escondem. Algumas preferem táticas de emboscada.
E então há a aranha errante brasileira, uma das poucas aranhas no mundo que ativamente sai em busca de problemas. Ao contrário da maioria das aranhas grandes, esta não tece uma teia ou espera por presas. Ela caça à noite, movendo-se pelo chão da floresta com uma velocidade incrível. Se um inseto, sapo ou mesmo um pequeno mamífero cruzar seu caminho, o ataque é instantâneo, uma mordida venenosa, entregue com precisão mortal. E se há uma coisa pela qual esta aranha é infame, é seu veneno. A mordida da aranha errante brasileira é uma das mais venenosas de todos os aracnídeos. Ela contém uma neurotoxina potente que pode causar dor intensa, paralisia e, em casos raros, até a morte. Os efeitos podem ser tão graves que ela é considerada uma das aranhas mais perigosas para os humanos. Ao contrário das tarântulas, que dependem principalmente do seu tamanho para intimidar, a foneutria depende da agressão. Ela é conhecida por se manter firme, levantar as patas dianteiras e atacar ameaças. Mas seu comportamento imprevisível é o que a torna verdadeiramente assustadora. Muitas picadas acontecem porque essas aranhas se escondem em lugares que os humanos menos esperam, dentro de sapatos, roupas ou enfiadas em carregamentos de banana. Isso lhe rendeu o apelido de aranha-banana. E é por isso que ela é temida em toda a América do Sul, de uma das aranhas mais temidas do planeta. Agora passamos para uma aranha que poucas pessoas sabem que existe, escondida nos desertos do Oriente Médio. Esta próxima aranha é a maior aranha da região, uma verdadeira gigante das dunas de areia. O Oriente Médio não é exatamente conhecido por aranhas gigantes, mas uma espécie quebra completamente o molde. Cerbalus aravaensis é uma enorme aranha caçadora que detém o título de maior aranha da região. E embora possa não ser tão conhecida quanto a aranha errante brasileira, é igualmente impressionante. Com uma envergadura de quase 15 centímetros, ela é construída para velocidade e táticas de emboscada. Ela vive em dunas de areia, onde se enterra abaixo da superfície, esperando a presa se aproximar. No momento em que algo chega muito perto, ela explode da areia em um piscar de olhos, agarrando sua vítima antes mesmo que ela saiba o que está acontecendo. Ao contrário de algumas das tarântulas maiores, Cerbalus aravaensis não depende de força bruta. Ela usa agilidade, precisão e velocidade. Suas pernas são longas e poderosas, permitindo que ela se mova rapidamente pela areia solta, uma habilidade que poucas aranhas dominam. Apesar de seu tamanho, essa aranha permanece amplamente desconhecida do público. Seu habitat nas regiões desérticas de Israel e Jordânia o mantém escondido da interação humana, o que o torna um achado raro. Mas uma coisa é clara: quando se trata de sobreviver em alguns dos ambientes mais hostis da Terra, Cerbalus aravaensis é um verdadeiro campeão. É isso aí. Escreva nos comentários qual aranha mais te assustou. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.